Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 11 de abril de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição será Uma História de Graça. Dois textos servem como base para o nosso estudo de hoje. O primeiro deles, 1 Pedro capítulo 1, versos 18 a 20, que diz assim: Pois vocês bem sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados não foi pago com um simples ouro ou prata que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. E um segundo texto, que é Apocalipse capítulo 13, verso 8, que diz: E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São esses os que têm o nome escrito no livro da vida, que são eles os que não têm o nome escrito no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Nesses dois textos, encontramos aqui um aspecto que precisa ser compreendido. Você se lembra do nosso texto que serve como base para o estudo da semana? Se não, volte lá comigo, Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo. O texto fala de um evangelho eterno. O termo eterno aqui precisa ser compreendido. Quando você fala de algo eterno, você está falando de alguma coisa que é atemporal. A nossa noção de tempo, que nós contamos como passado, presente e futuro, isso foi criado por Deus. Deus é o criador do tempo. Como ele está acima dessa noção de tempo que ele mesmo criou, a Bíblia simplesmente vai explicar isso para a gente, para nós que temos uma mente muito finita, enfraquecida pelo pecado, seria impossível para nós podermos entender esse conceito. Então a Bíblia simplesmente explica para a gente que Deus é eterno. Nada apanha o Senhor Deus de surpresa. Para ele, o passado, o presente e o futuro são a mesma coisa. Ele tem uma visão da nossa noção de tempo, uma visão a partir de cima, uma perspectiva para ele, portanto, passado, presente e futuro são uma coisa só. Ele não tem dificuldade de poder lidar com o tempo. Por isso, nada o apanha de surpresa. Isso precisa ser levado em consideração quando falamos de evangelho eterno. Ontem falamos sobre o conteúdo do evangelho. É a mensagem de que somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de obras para que ninguém se glorie. Essa mensagem do evangelho, na perspectiva do que está sendo mencionado aqui no Apocalipse, ela é eterna. Essa noção, esse evangelho, ele é eterno, ele é atemporal. Ele é, portanto, anterior à própria existência do pecado. Nessa perspectiva, esse evangelho que é eterno, ele já existia antes do pecado e existirá depois do pecado. Como assim, pastor? Eu explico melhor isso. Na verdade, quando olhamos para aquilo que a Bíblia vai nos explicar, e nesses dois textos que lemos, isso para mencionar apenas alguns deles, Cristo é apresentado como o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ou antes da criação do mundo. Ele é apresentado como aquele que foi morto antes da criação do mundo. Como assim, pastor? O que o texto está dizendo para a gente é que o plano da redenção, ele foi criado mesmo antes que o pecado surgisse aqui no planeta. Como já mencionei, como Deus é atemporal, como ele tem uma visão do todo, nada o apanha desprevenido. Então, mesmo antes que o pecado surgisse, Deus já sabia que o pecado surgiria. E por saber que o pecado surgiria, ele se antecipou e preparou o plano da redenção. Uma pergunta que talvez surja na cabeça de alguns é: por que Deus criou o ser humano se ele sabia que o pecado chegaria aqui no planeta Terra? Eu gosto muito da maneira como C.S. Lewis explicou essa situação. Ele disse que Deus, na perspectiva dele, Deus analisou os prós e os contras. Ele percebeu o problema que ele teria que enfrentar com a chegada do pecado aqui no planeta. Mas ao olhar para o desdobramento disso, para o futuro, depois que ele resolvesse o problema do pecado, ele chegou a uma conclusão: vai valer a pena. O preço vai ser alto, mas o resultado final vai valer a pena. Por isso,
Quando olhamos para esse evangelho eterno, nós precisamos compreender que ele já tinha sido preparado antes que o pecado surgisse. E por que é que no futuro esse evangelho também existirá? Quando pensamos somente na perspectiva de Cristo Jesus, que levará nas suas mãos, na sua fronte, no seu lado, as marcas do que custou salvar a humanidade, que ele continuará como um ser humano para sempre e, além disso, ainda levará as marcas, as cicatrizes do sofrimento que ele teve. Quando pensamos só nesse aspecto, nós podemos saber que em toda a eternidade nós poderemos olhar para trás, para aquilo que Cristo fez e entender: fomos salvos pela graça, mediante a fé, pelo que Cristo fez por nós. Eu achei muito interessante um texto que foi selecionado pelo pastor Mark Finley, autor da nossa lição, do livro Deserto às Nações, na página 11, onde ele diz o seguinte, onde Ellen White diz o seguinte: o plano da nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Foi a revelação do mistério guardado em silêncio em tempos eternos. Foi um desdobramento dos princípios que, desde os séculos da eternidade, tem sido o fundamento do trono de Deus. Isso aqui é fantástico. Eu amei aqui a maneira como ela colocou aqui essas palavras. Foi a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Quando o pecado chegou aqui no nosso planeta, o que Deus fez foi desengavetar o plano da redenção. Ele pôde dizer: olha, o plano já está pronto. Como é que a gente vai resolver o problema? Está aqui. No livro História da Redenção, Ellen White vai descrever de uma forma tremenda isso. Ela menciona que no momento em que a tentação de Adão e Eva estava acontecendo no Jardim do Éden, todo o céu olhava para aquele momento. Havia uma tristeza no olhar de todos os anjos quando finalmente Adão e Eva haviam pecado. Pai e filho têm uma reunião privada e ela tem a oportunidade de visualizar aquilo que estava acontecendo. E viu também o momento em que o plano da redenção foi finalmente desengavetado, e então Cristo Jesus vem até os anjos que estão do lado de fora e explica para eles o plano da redenção e como ele se tornaria o representante da raça humana e que pagaria o preço exigido pelo pecado e se tornaria um ser humano para todo sempre. É interessante que os anjos de Deus olharam para ele e disseram: nós nos voluntariamos para poder fazer isso. E Jesus disse: não, isso não é coisa para anjo. Tem que ser Deus para poder resolver esse problema. E então ele vem e se torna o Deus homem. O plano já estava pronto. E por toda a eternidade, depois que o problema do pecado for resolvido, nós continuaremos tendo a oportunidade de poder nos lembrar que Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Você não foi amado agora, a partir do momento que se entregou a Cristo Jesus. Não. Você foi amado na eternidade. Mesmo antes que você sequer imaginasse a possibilidade de colocar o teu pé no palco dessa vida, o Senhor Deus já te conhecia, já te amava e havia decidido te dar uma oportunidade para que você pudesse se tornar um filho de Deus e experimentar a salvação e a vida eterna completamente de graça. Que mensagem espetacular é essa? Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós. Você não quer se unir a mim? Mas antes de fazer isso, você sabe que no nosso canal nós temos o nosso espaço, a nossa comunidade de oração. Eu tenho realmente estado muito feliz a cada dia quando percebo que os nossos queridos irmãos de lugares tão distantes têm mandado seus pedidos. E tenho visto uns orando pelos outros. Isso é fantástico. Você sabe que todos os dias nós separamos aqui pelo menos 5 pedidos pelos quais nós oramos, mas oramos por todos os demais. Eu te desafio a fazer o mesmo. Vem comigo agora, enquanto nós selecionamos alguns dos pedidos para podermos orar. Vem comigo. Bom, hoje eu selecionei aqui alguns pedidos e eu começo aqui com a Lourdes Cardoso, que ela diz assim: boa tarde, eu peço oração pelo meu esposo e pelos meus filhos, pela conversão deles. Eles precisam de Cristo Jesus. A Maria Simon, ela diz: olá, pastor Samuel, eu sou assídua em assistir a lição, amo esse ministério. Que bom, irmã Maria, muito obrigado por estar conosco. E ela diz: eu quero pedir pela conversão do meu esposo e dos meus filhos, netos e genros.
nora e demais familiares, para que todos estejam prontos quando Cristo voltar. E estaremos orando por sua família, irmã Maria. Vamos aqui ainda orar pelo Nilson Assis. Ele diz: eu só quero agradecer a Deus, pois pedi oração para eu conseguir um carro para poder trabalhar. E Deus me abençoou. Graças a Deus, irmão Nilson. Muito obrigado por compartilhar essa bênção que você recebeu. A irmã Eliana: eu peço oração pelos meus filhos, familiares e ao mesmo tempo pelo meu esposo, para que eles possam permanecer fiéis a Cristo Jesus até que Ele volte para nos buscar. E ainda mais um pedido, a Maria Abadia de Souza, ela diz: eu peço oração pela Juliana Almeida, para que ela volte para Jesus. Estaremos orando aqui por esses pedidos e ao mesmo tempo agradecendo pelas bênçãos que Deus nos deu. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, porque nela descobrimos que a nossa salvação não foi alguma coisa que foi planejada depois que o pecado chegou aqui no planeta, mas já nos dias da eternidade, o Senhor havia planejado nos salvar. Obrigado por isso, Pai. Ajuda-nos a podermos responder de acordo com a tua vontade. E nesse momento colocamos também diante do Senhor cada pedido que aqui mencionamos. E ao mesmo tempo, dedicamos ao Senhor cada agradecimento que aqui foi feito. Te pedimos que o Senhor possa intervir em cada caso que precisa de intervenção, transformando as circunstâncias negativas em situações de oportunidade para que o Senhor possa operar grandes milagres. Nos colocamos em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?